como transformar traumas em aprendizado? É fácil? É fácil desde que você primeiro entenda o que é um trauma. Tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é um trauma. O que é um trauma? Trauma é tudo aquilo que eu não consigo lidar emocionalmente. É um trauma. É que a maioria das pessoas acreditam que um trauma é alguma coisa muito catastrófica que aconteceu, algo muito grave, você presenciou um assassinato ou houve um abuso. E, na verdade, não é bem isso. Trauma é tudo aquilo que você não consegue lidar emocionalmente. Então, imagina que você era criança, estava na sala e você derrubou o seu danoninho no tapete e a sua mãe grita com você: "Ai, menina, olha o que você fez!" Aquilo talvez seja um trauma para uma criança, né? Então, trauma, se você não consegue lidar com aquilo, para sua mente isso é um trauma. E aí, nesse caso, esse exemplo que você trouxe do danoninho que é derrubado, a mãe gritou, ela teria algum problema futuro, por exemplo, se ela vai trabalhar numa empresa, ela é chamada atenção, isso pode vir à tona. Eu dei esse exemplo porque isso foi um caso que eu atendi, tá? Olha. Isso foi um caso que eu atendi. Então, o que acontece? Ele adulto, a gente estava fazendo a sessão, né, de hipnoterapia, a gente voltou nessa cena e ele tomando tipo um danoninho, um iogurte, alguma coisa assim, e ele derrubou no tapete sem querer. E aí a mãe gritou com ele levou um susto. E qual foi o registro do trauma que ele teve na mente? Tudo que eu faço não dá bom. Tudo que eu faço é ruim. Nada agrada a minha mãe. Eu faço tudo errado. Então, quando a gente fala assim, os traumas, todo mundo, em algum nível, sempre todo mundo vai ter algum trauma. Todo mundo tem. A questão é que, às vezes, a gente não sabe que ele está ali, comandando a nossa vida. Esse é o ponto. Uhum. Então, ele foi levando isso para a vida dele. Tanto é que ele tinha dificuldade em se manter em empregos, porque na cabeça dele, ele não conseguia agradar o chefe. Tudo que ele fazia não era bom o suficiente, porque ele fazia alguma coisa errada. Por conta de um registro que o cérebro dele fez naquele momento em que ele derrubou algo no tapete. Então, por isso que às vezes eu converso com os pais, em palestras eu falo: pais, mães, são crianças, eles não sabem. Então, se quebrou um copo, derrubou alguma coisa no tapete, ou alguma coisa que tenha acontecido que te desagradou, converse com seu filho. Fala: filho, tá tudo bem, não tem problema, a mamãe limpa, da próxima vez a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Alguma coisa assim, para que o cérebro dessa criança não vai registrar aquilo como um trauma. Lógico. Porque o que acontece? A gente chama, né? O que é um trauma? É um evento causador inicial, é um ECI. Então, naquele momento, ele teve esse trauma. Porque o cérebro, ele aprende por duas vias. Ou é por repetição, ou por um alto impacto emocional. É assim que o cérebro registra um trauma. E aí, o que acontece? Vieram os ECS, que são os eventos causadores subsequentes. Então, qualquer coisa que ele fazia, a mãe gritava: "Arará! Não sei o quê! Arará!" E aí, esse menino foi registrando. Só que ele não foi registrando: minha mãe está nervosa com o trabalho e descontou em mim. Não, a criança não pensa, ela não formula desse jeito. Ela acha que é com ela. O que foi que eu fiz que desagradou a minha mãe? E aí, sim, esse trauma vai gerando um comportamento. Então, trauma é tudo aquilo que a gente não consegue lidar emocionalmente. E as crianças, elas não sabem lidar com as emoções. Tanto é que hoje eu falo que eu não atendo nem adulto, né? Eu só atendo criança. Porque quando chega lá, senta na cadeira, não é o adulto que está ali, é a criança. Tá, entendi agora. Nossa. É a criança, não é o adulto, é a criança que está ali. Você acha que quantos por cento desses traumas que a gente carrega hoje na fase adulta vem da infância? 99,999%. Meu Deus. Na primeira infância, onde tudo começa. Tudo isso? Tudo isso começa na primeira infância. A gente tem que entender que quando a criança está em formação no ventre da mãe, no terceiro mês de gestação, o tronco cerebral dessa criança está em formação. Uhum. Isso significa que ela já começa a captar as emoções da mãe. Então, dependendo do estado emocional da mãe, a criança vai captar aquilo e ela vai levar aquilo como um comportamento.
Porque lembra que eu te falei que o cérebro ele aprende por 2 vias? Ou é por repetição ou por alto impacto emocional. Então, se é uma mãe que tem um comportamento muito ansioso, esse bebê fatalmente vai ter esse comportamento por uma questão de aprendizado, porque ele vai repetindo aquelas emoções. Então, e por que isso acontece? Porque o cérebro ele não gosta de gastar energia. O nosso cérebro não gosta de gastar energia. Você imagina que é uma coisinha pequenininha, que pesa 1,5 kg, que tem a textura de um tofu, mas que gasta mais de 20% de glicose, né, do nosso corpo. Isso aí, ele trabalha muito para manter a gente vivo. Então, quando o cérebro começa a observar que existe um comportamento em repetição, ele pensa o seguinte: opa, vou automatizar esse negócio que é para economizar energia. Sim. E aí é onde acontecem os traumas instalados com sucesso. Muito bom, muito bom. Entendeu? Então, a gente precisa entender como é que o cérebro vai trabalhar e processar isso. Porque algumas pessoas falam assim, eu quero fazer hipnoterapia, mas... aí se eu descobrir algo, mas e se vier algum... Na realidade, tudo aquilo que você viveu na sua primeira infância moldou o adulto que você é hoje. Então, se você é uma pessoa disfuncional, em algum nível, provavelmente existem traumas, né? Que estão aí por uma questão da primeira infância. Tudo começa lá, né? Não, acho que faz todo sentido. Eu lembro de uma história que um amigo meu me contou. Um amigo meu que é professor de astrologia. Inclusive, ele veio aqui no canal já umas vezes. E ele fala que tem uma amiga dele que ela estava grávida e teve ela trabalhava num banco e houve um assalto. E ela foi feita como refém. O filho nasce depois de anos, né? E vai seguindo. Ele tem fobias, medos, assim, que não explica de onde vem. Sabe? Uma certa insegurança. Então você vê, tem um caso real aqui que me veio agora na memória disso que você está me falando. Exato. É que às vezes algumas pessoas têm consciência, a maioria das pessoas não tem consciência disso. Tá. Né? É uma proteção essa coisa de guardar no inconsciente? Não é que é proteção. Entenda o seguinte, o nosso cérebro, a função dele, na verdade, nada mais é do que nos manter vivo. Tá. Custe o que custar, gostando você ou não. Tá. Então, ele vai fazer isso, custe o que custar. Sim. Então, todas as vezes que o cérebro percebe um padrão de repetição ou algo que para ele que gerou uma emoção muito forte, ele entende o seguinte, fala, opa, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. E aí ele vai fazer algo com aquilo. É onde vem os sintomas. Porque sintoma, na verdade, nada mais é do que o seu cérebro falando com você que existe algo que precisa ser olhado, que precisa ser visto, que precisa ser corrigido. Puxa, a gente negligencia isso, hein? Exato. A gente vai tocando, empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Né? Então, e é interessante que eu falo que na hipnoterapia, falo que a hipnoterapia ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para hipnoterapia. Nem todo mundo está pronto ainda. Por quê? Porque, na realidade, você precisa realmente estar com aquela dor que você não aguenta mais para fazer hipnoterapia. Quando você fala assim, nossa, já deu. Tem que estar transbordando pelo balde já. Exatamente, é o transbordar do balde. Meu Deus. Quando a pessoa fala, cara, não aguento mais. Porque enquanto tá funcional, a coisa tá indo, faz terapia, tem um monte de abordagens maravilhosas aí, né? Eu falo que terapia boa é aquela que funciona para você. Essa é a terapia boa. Tá. Né? Mas quando chegou num nível que você já ficou disfuncional, que você não aguenta mais, aí Mas aí é porque quando eu não tô nesse nível, eu ainda tenho forças para pôr barreiras, para não entrar muito fundo, seria uma... Ou é porque é porque o balde ainda cabe umas gotinhas mesmo. É que aí você ainda tem condição, né, de lidar com aquela situação. Tá. Mas o ideal, eu estou aqui pensando, se a gente consegue já identificar no início e lidar com ela, não seria mais fácil? É o melhor. É o melhor, Esse né? seria o melhor. Tá. Mas não é a realidade. As pessoas... O que você tem visto hoje, na realidade, as pessoas só vão quando está transbordando. O ideal seria ter um balde furado, né? Que do mesmo jeito que Sim. entra, sai. Sim. Esse era o ideal.
Esse é o sonho. Só que elas guardam, né? Vai guardando no balde. As pessoas vão guardando. As pessoas interessante vão guardando. essa analogia do balde. A gente não tinha parado para pensar nisso. É isso. A gente vai guardando ali de tudo, né? De tudo, absolutamente tudo. Esse é o grande problema, né? E aí, assim, como a mente ela não sabe a diferença do real e do imaginário, porque a mente ela tem características muito interessantes que eu falo, gente, se isso fosse ensinado nas escolas, hoje a gente teria, por exemplo, pessoas não sofrendo com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Não teriam um problema com procrastinação, desde que elas soubessem como que a mente funciona. Então, a mente ela tem características muito interessantes. A mente não sabe a diferença do real e do imaginário. Ela não sabe. Então, aquilo que você está vendo e aquilo que você está imaginando, para sua mente é real, aquilo existe. Então, se você pensar assim, se você estiver vendo um carro te atropelar e imaginar que você está sendo atropelado por um carro, para sua mente é a mesma coisa. Aquilo aconteceu, de fato. Outra coisa, a mente ela não tem passado e futuro. Não existe isso para a mente. Por isso que muitas pessoas também adoecem. Se a mente ela não sabe o que é passado e futuro, só existe o aqui e o agora, pensa no seguinte, ó. Também um outro caso que eu quero trazer aqui, de fato aconteceu. Uma pessoa que apanhava muito do pai, mas apanhava muito, muito, muito do pai. Tudo o pai batia, o pai era alcoólatra, apanhava muito. E ela guardou muita mágoa desse pai. E ela não conseguia se relacionar com ele em hipótese alguma. Só que todas as vezes que ela lembrava das surras que ela tomava, para o cérebro ela estava apanhando agora. Entendi. Então, por isso que aquilo não conseguia se cicatrizar, aquilo não conseguia se resolver. Então, era sempre mais do mesmo. Então, ela continua apanhando. Por mais que já tenham passado mais de 20 anos, ela continua apanhando. Entende? Porque a mente não sabe passado ou futuro. Ela não sabe. É o aqui e o agora. Então, a partir do momento que você está lembrando de coisas que te machucaram, que te marcaram, a sua mente ela vai reportar como se estivesse se repetindo. Tá. Outra coisa interessante também é que a mente ela é literal. Ela não tem moral. Para ela não é certo, errado, bonito, feio. Ela é literal. Por isso que a gente fala, cuidado com as coisas que você fala, porque ela é literal. Inclusive com as brincadeiras que a gente faz. Ela é literal. Eu já atendi uma pessoa que não emagrecia em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Por conta das coisas que primeiro ela ouviu na primeira infância. Tá. Né? E também tinha aquela coisa de a mãe achar bonitinha a menina comer. Ai, filha, comeu tudo, que linda. A mamãe fica feliz quando você come. Então, o que eu faço para alegar os meus pais? Eu como. Né? E aí, na adolescência, com bullying, que ela sofreu muito bullying na escola, qual foi a forma de ela tentar lidar com aquilo? Ela fazia graça dela mesma. Nossa Senhora. Então, na medida que ela ia fazendo graça dela mesma, fazendo piadinhas sobre ela mesma, a mente entendia que ela tinha que crescer cada vez mais. Isso eu já ouvi muita gente fazendo essas autopiadas, né, o tempo todo. Exato. Para se inserir. Só que a mente, a mente não entende piada. A mente não entende brincadeirinha. A mente, ela é literal. Tá. Por isso que eu falo, para de falar a minha ansiedade. Ah, legal. Para de falar a minha depressão. Para de falar, por exemplo... Meu câncer. Exato. Eu ia falar exatamente isso. Então, pessoas que falam isso, a mente entende o seguinte, tá bom, se é teu, se você tá falando que é seu... eu vou fazer de tudo para que ele continue sendo seu, porque ela é literal. Nossa. Às vezes, o processo de cura tá numa virada de chave. E aí eu falo que quem tem que virar a chave não é o terapeuta, é a pessoa que vai virar essa chavinha. Às vezes, o fato de você falar a ansiedade, a depressão, o câncer... já muda muito. Já muda muita coisa. Já muda muita coisa.
Então, eu falo que esse tipo de coisa tinha que ser ensinado nas escolas, como é que a nossa mente funciona. Nas escolas e também, eu penso aqui que na família. Sim, na família, em casa. Os pais já começaram a educar os filhos a separar as coisas, a ter uma educação emocional. Mas se os pais não são pais funcionais, eles vão ter filhos disfuncionais. Né? Porque os filhos vão fazer o quê? Eles vão repetir um padrão. Repete o padrão. Eles vão repetir um padrão, né? Infelizmente. Então, eu falo assim... Eu falo que às vezes tinha que ser obrigatório. Obrigatório, devia ser lei. Antes de você começar a namorar, você já se trata. Ficou noivo? Faz terapia. Vai casar, já faz hipnoterapia, já se livra de todas as questões emocionais para você entrar num relacionamento. Sim, todo sentido. Sem projetar a sombra nos outros, né?